Então vamos lá, eu vou contar para vocês a minha primeira experiência com borderline, que fica mais fácil de entender. É lógico que eu era quase recém-formada, porque é assim que acontecem as coisas na nossa vida. E esse paciente chegou para mim sem diagnóstico. Na verdade, a mãe dele entrou em contato e ele já era um rapaz de mais ou menos, na época, acho que uns 18, 19 anos. E aí ele chegou dizendo que ele tinha relacionamentos muito complicados, que ele era muito impulsivo, muito ansioso. Então a gente conversou na primeira sessão e aí na segunda sessão ele já trouxe para mim um livro do Franz Kafka que chama Metamorfose, falando para eu ler o livro que representava um pouco como ele se sentia. Eu não lembro, faz muito tempo já, eu lembro de ter lido o livro, mas era um livro assim bem pesado, onde tinha até uma cena de um pai muito bruto, se não me falha a memória, porque eu estou formada há 22 anos, já faz bastante tempo. Mas eu lembro que era uma história que mostrava bastante sofrimento emocional, um pai bem rígido. E aí depois, em um dos atendimentos eu pedi, Nath, para ele fazer um desenho para representar um pouco, podia ser qualquer coisa, podia ser recorte, que representasse um pouco como ele se sentia. E aí ele trouxe desenho, eu não sei se vocês conseguem ver o cenário, mas mais ou menos o que tem no cenário aqui, que era muitos recortes com muitas palavras, com um rapaz com o olho vermelho chorando sangue, muitos xingamentos em volta, seu burro, você não serve para nada, você não é homem suficiente, muitas frases pesadas. E aí ele me conta de uma história, vamos dizer, de um abuso de autoridade do pai, bem importante. Era um menino que, de pequeno, acho que de história de vida mais importante era isso. Provavelmente o pai dele devia ter algum transtorno de personalidade, porque eu vou dar um recorte só do que ele viveu na experiência dele. Então, quando ele chorava, o pai dele falava assim: homem não chora. E fazia ele dar murro na parede até sair sangue na mão, sem sentir dor e sem chorar, para mostrar para ele que homem não chora. Então, uma criança que viveu situações de abuso moral, né, de instabilidade emocional. E o que aconteceu futuramente com ele? Ele se tornou uma pessoa com muitas dificuldades emocionais, muita instabilidade emocional. O que me chamava atenção na época era que ele tinha eu chamava de baixa tolerância à frustração. Então, ele queria o meu horário é fixo, né? Quando você faz terapia, as pessoas ficam lá, sei lá, toda segunda-feira às 4 da tarde, é toda segunda-feira. Quando ele não podia ir, ele não podia, e ele pedia um outro horário, e porventura eu não tinha horário, ele ficava arrasado, é como se eu tivesse acabado com ele, como se eu não desse importância para ele. Então, essa foi uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão da baixa tolerância à frustração. A outra coisa é que quando eu o atendia e acabava o tempo do atendimento, porque eu atendo outras pessoas e a gente tem que ser pontual, respeitar, ele ficava muito chateado. Mas não era um pouco chateado, era muito. Ele chegava a fazer mímica de que ele estava com uma arma na mão e me matar, assim, sabe? E aí ele saía e também fazia esse sinal para matar os meus próximos pacientes, sabe? Se ele fazia assim, ó. Eu achava aquilo, assim, assustador, sabe? Toda vez que ele fazia. E aí, eu, de novo, né? Como recém-formada, eu tava só somando informação. E ele tinha e muita impulsividade. E ele contava, por exemplo, que ele gostava, não sei se ele fazia isso para me impressionar, ou se de fato ele fazia, eu acredito que ele fazia assim, roleta russa, sabe? As brincadeiras que ele gostava de fazer eram brincadeiras muito intensas, de tanto passar em semáforo fechado, assim, correndo, que seria essa roleta russa, como roleta russa mesmo de arma, em que você põe uma bala e gira para ver se morre, enfim. E ele falava, eu não tenho medo de morrer. As frases eram muito intensas. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre borderline, eu demorei um pouco para descobrir que era isso.
era sobre a intensidade das emoções, a baixa tolerância à frustração, eu falei da impulsividade, Uhum. né? Bom, e aí o que eu fiz na época? Na época eu tinha um DSM-4, que é um manual de diagnóstico de saúde mental, porque eu falava, gente, não é normal. E aí a gente pode começar a entender o que é transtorno de personalidade quando a gente fala essa frase internamente, que embora pareça preconceituosa, é a sensação que a gente tem. A gente fala, gente, não é normal isso. É muita instabilidade. Aí eu peguei o DSM-4 na época, abri, fui lendo um por um para ver quais eram os critérios, os sintomas que as pessoas apresentam para cada doença mental. Então, quando a gente fala, gente, de transtorno mental, a gente fala de um conjunto de características com sinais e sintomas que são referentes àquele transtorno. No caso, a gente está falando de um transtorno de personalidade. Então, vamos lá do princípio. O que é personalidade? A gente fala, nossa, ela tem uma personalidade difícil, ela tem uma personalidade fácil. Personalidade nada mais é do que um conjunto de características que a gente tem. E essas características, elas têm a ver com a nossa história de vida. Que eu comecei contando para vocês até a história de vida deles, né? Então, a gente forma a nossa personalidade pelas experiências de vida que a gente tem com nossos pais, com a educação, qual a escola que a gente estudou, qual religião e como que ensinaram as coisas pra gente, qual país você mora, se você mora no Brasil, se você mora na Inglaterra, os costumes são completamente diferentes, a personalidade muda com isso. Dizem, né, que 50% da nossa característica de personalidade, segundo a teoria Big Five, que é a teoria de personalidade mais aceita ainda no meio acadêmico, 50% é genético. Então, tem a genética influenciando. E aí, essa personalidade faz com que a gente interaja com as pessoas, interaja conosco mesmo, de uma determinada forma. E quando essa forma sai do padrão, vamos dizer assim, que a gente fala, né? Nossa, isso não é normal, tem alguma coisa acontecendo, aí a gente vai investigar. Para isso que serve a psicologia, a psiquiatria ou a neuropsicologia, e a gente está aqui para ensinar isso.